Olá, pessoal. Aqui é a doutora Paula Brock. Eu sou a diretora de Assuntos Científicos e Regulatórios da For Life. A For Life é uma empresa americana que já tem 21 anos e está presente em mais de 20 países. O escritório corporativo da For Life está localizada no estado de Utah, nos Estados Unidos. E esse é o local que eu estou também localizada. A For Life tem uma fábrica que também está localizada no estado de Utah, nos Estados Unidos. A For Life tem mais de 50 produtos. Não todos esses produtos estão disponíveis no momento no Brasil. E nesta apresentação nós vamos aprender bem mais sobre um ingrediente específico que está presente na maioria desses produtos da For Life. E este ingrediente é chamado de fatores de transferência. O foco principal da For Life é o sistema imunológico, com este ingrediente chamado fatores de transferência. Os fatores de transferência auxiliam o sistema imunológico a reconhecer, relembrar e responder aos seres indesejáveis que tentam invadir o nosso corpo. Vamos começar com uma revisão bem breve do sistema imunológico. O sistema imunológico ou sistema imune humano serve como uma proteção ou barreira que nos protege de seres indesejáveis, os antígenos, que tentam invadir o nosso corpo. Assim, representa a defesa do corpo humano. O sistema imunológico é dividido em dois tipos de respostas imunes: a resposta inata e a resposta adquirida. A resposta inata providencia uma resposta imediata e não é específica a nenhum tipo de antígeno ou invasor. Já a resposta adquirida é específica e depende do reconhecimento e memória do antígeno. O sistema imune tem muitas células. As principais células relacionadas com os fatores de transferência, que por enquanto nós sabemos, são as células chamadas linfócitos. Principalmente os tipos de linfócitos chamadas de células exterminadoras naturais, ou NK cells, que fazem parte da resposta imune inata, e as células T, que fazem parte da resposta imune adquirida. Os fatores de transferência não foram descobertos pela For Life. Os fatores de transferência foram descobertos há muitos anos atrás. O Dr. Lawrence, um cientista da Universidade de Nova York, descobriu os fatores de transferência em 1949. Ele observou que uma pessoa doente tinha fatores no seu sangue que podiam transferir para uma pessoa saudável informação imunológica sobre o agente infeccioso que lhe estavam causando a doença. Mais tarde, ele descobriu que esses fatores eram produzidos pelos linfócitos, que é um tipo de células do sistema imune. Este conceito de transferência de informação imunológica é parecido com vacina, mas sem a presença do antígeno, sem a presença do agente infeccioso, que é o caso da vacina. Tanto o Dr. Lawrence quanto outros cientistas mais tarde estudaram os benefícios que os fatores de transferência tinham em proteger as pessoas contra infecções. E todos esses estudos do Dr. Lawrence e cientistas daquela época foram feitos com fatores de transferência que eram derivadas do sangue de pessoas. Tá?
E existem mais de 3.000 estudos científicos desde a descoberta de Lawrence. Esses estudos ocorreram entre os anos de 1950 e 1980. A queda das pesquisas sobre os fatores de transferência parece ter sido devido ao fato que agentes biológicos, derivados do sangue, não são desejáveis para o consumo, devido ao risco de transmissão de doenças sanguíneas. E além disso, naquela época, as citocinas, também conhecidas como interleucinas, foram descobertas. Então, o foco de pesquisas científicas nesta área do sistema imune passaram a ser as interleucinas. E apesar de mais de 3.000 estudos nesta época de 1950 até mais ou menos 1980, 1990, a estrutura química e mecanismo de ação dos fatores de transferência não foram ainda confirmados. Um consenso entre os cientistas em meados dos anos 70 foi que os fatores de transferência são proteínas bem pequenas, são peptídeos. E no ano de 2000, um cientista chamado Dr. Kirkpatrick conseguiu sequenciar uma parte da estrutura química dos fatores de transferência e descobriu que ela é comum entre animais diferentes. Isso significa que os fatores de transferência são parecidos entre mamíferos diferentes, por exemplo, entre o gado e pessoas. Mais de 40 anos de pesquisa se passaram e em meados dos anos de 1980, cientistas descobriram que os fatores de transferência estão presentes no colostro bovino. O colostro é o nosso primeiro alimento. O colostro é produzido pelas glândulas mamárias. O colostro é o primeiro leite que os mamíferos, incluindo humanos e o gado, tomam logo após o nascimento. Nós vemos aqui nesta imagem que o colostro ele é diferente do leite comum. Nós vemos aqui que o colostro ele é amarelo e o colostro ele é rico em gordura e proteínas. Já o leite comum ele é branco e ele tem bem menos proteína e bem mais açúcares que o colostro, incluindo a lactose. E o colostro é muito importante para o sistema imunológico. Ele transfere para o recém-nascido fatores de proteção contra as doenças. E esses fatores que os cientistas descobriram, então, que são proteínas. Então, são as proteínas presentes no colostro, que estão presentes em bem mais quantidades no colostro, são importantes para o sistema imunológico. E nesta época, por volta de 1980, esses cientistas patentearam o processo de extração dos fatores de transferência do colostro bovino. E o David Lisenby, ele descobriu essa patente e fundou a 4Life em 1998, com a missão de compartilhar os fatores de transferência com todo mundo. Os fatores então de transferência da 4Life são obtidos do colostro bovino e também da gema do ovo. O colostro é pasteurizado, assim como o leite comum, e junto com a gema do ovo, eles são processados para a retirada da gordura e da água. Passam depois por um processo de filtração para a concentração dos fatores de transferência e depois são encapsulados para a venda dos produtos em cápsulas. Gostaria aqui de comentar um pouco que o reconhecimento dos benefícios do colostro bovino estão crescendo no Brasil. Apesar do colostro bovino ser parte da alimentação nutritiva em muitos países, principalmente na Europa, apenas recentemente
as autoridades governamentais brasileiras reconheceram os benefícios do colostro bovino à saúde humana e aprovaram o consumo do colostro bovino por humanos, por pessoas. E este link aqui mostra uma apresentação da Câmara dos Deputados em Brasília em 2016 sobre o benefício e a aprovação do colostro bovino para o consumo humano. Agora vamos falar um pouco de alguns estudos dos fatores de transferência da 4Life. Um grupo russo descobriu que os fatores de transferência 4Life estimulam a atividade das células exterminadoras naturais. E as células exterminadoras naturais são células importantes do sistema imunológico, que tanto participam da destruição dos invasores, os antígenos, quanto comunicam a resposta imune com outras células do sistema imunológico, para aumentar e melhorar a resposta imunológica geral. Nesse estudo, eles descobriram que os fatores de transferência 4Life Classic aumentam a atividade dessas células exterminadoras naturais em 204% em comparação com a resposta imune sem os fatores de transferência, que estão representadas aqui com esta caixa preta. O produto 4Life Trifactor estimulou a atividade destas células em 283%. E o produto 4Life, chamado Trifactor Plus, aumentou a atividade destas células em 437%. Mais recentemente, nós repetimos este estudo com uma tecnologia diferente. Nós trabalhamos com um laboratório científico americano chamado Rich Biolabs. E com um método de pesquisa chamada Flow Cytometry, eles também descobriram que os fatores de transferência da 4Life aumentam a atividade das células exterminadoras naturais. E aqui eles descobriram que o aumento foi de 100% em comparação com o efeito normal que as células, atividade normal que as células têm sem a presença dos fatores de transferência. Neste outro estudo conduzido pela 4Life, 30 dias ou um mês de administração do produto da 4Life aumentou o específico produto, Trifactor Classic, aumentou o número das células exterminadoras naturais e das células citotóxicas T. E eles também descobriram que não tinha efeito nenhum nas células T auxiliadoras. Então, foi um efeito específico nas células T citotóxicas, mas não nas células T auxiliadoras. E, em geral, os participantes desse estudo demonstraram melhor resposta contra resfriados. Neste outro estudo, nós descobrimos que os fatores de transferência modulam a resposta imunológica. A atividade das células T auxiliadoras, também conhecidas como helper T cells ou T cells CD4, estavam mais baixas em pessoas que estavam acostumadas a tomar os fatores de transferência, tanto com a fórmula Trifactor e com a fórmula Trifactor Plus, em comparação com as pessoas que nunca tomaram os fatores de transferência, que
os resultados demonstraram que essas pessoas então tinham uma atividade muito alta dessas células T auxiliadoras. E uma possibilidade desta ação dos fatores de transferência é o fato deles aumentarem a atividade de outras células imunes. Como vimos agora, eles aumentam a atividade das células exterminadoras naturais. Então, não há necessidade de outras células, como as células T auxiliadoras, agiram contra esses invasores. E a outra possibilidade é que este estudo usou especificamente um tipo de estimulante do sistema imune que não faz mal para o corpo, que não causa nenhum problema para o corpo. Então, os fatores de transferência, ao invés de reagir a esses invasores que não fazem mal para o corpo, eles simplesmente acalmaram o sistema imunológico, a resposta do sistema imunológico. Então, em resumo, os fatores de transferência não são estimuladores gerais do sistema imunológico, mas eles modulam a resposta imunológica. Neste outro estudo, os cientistas da 4Life investigaram os efeitos dos fatores de transferência na imunoglobulina A. As imunoglobulinas são proteínas que fazem parte do sistema imunológico, também conhecidas como anticorpos. E elas são responsáveis pela memória imunológica. E existem 5 tipos de imunoglobulinas. A imunoglobulina do tipo A é o tipo que está presente na saliva. Neste estudo, os participantes tomaram 2 produtos comuns da 4Life, os fatores de transferência em pó e os fatores de transferência que estão em forma líquida. Depois de 4 semanas de administração desses produtos, as imunoglobulinas A aumentaram em média de 73%. E esse estudo sugere, então, que os fatores de transferência da 4Life ajudam o sistema imune a lembrar dos antígenos invasores. E esse aqui é o nosso estudo mais recente, conduzido por um grupo de cientistas do Instituto Medgai Life Sciences, em Taiwan. Eles estudaram a fórmula fatores de transferência plus. E é uma fórmula que contém os fatores de transferência, mas também tem outros ingredientes botânicos. E eles descobriram que esse produto aumenta a atividade dos macrófagos, que é um outro tipo de células do sistema imune. O produto também aumentou a liberação das citocinas, especificamente das citocinas aqui demonstrada nesse gráfico, interleukin 1 e interferon gama. Eles também descobriram um aumento da imunoglobulina do tipo G, que é específica para o antígeno que eles estavam estudando. Eles também repetiram o efeito nas células exterminadoras naturais e mostraram que esse produto aumenta a atividade das células exterminadoras naturais. Em conclusão, os fatores de transferência da 4Life aumentam a atividade do sistema imunológico, mas é específico, em geral, específico para ajudar o sistema imunológico a reconhecer, responder e relembrar os antígenos invasores. Os fatores de transferência 4Life desse produto chamado Trifactor Formula é um tipo que vem tanto em cápsulas quanto em pastilhas mastigáveis. E esse produto contém os fatores de transferência da 4Life, que são derivadas do colostro bovino e da gema do ovo, mais a presença do zinco. E este
é o produto que em um dos estudos demonstrou um aumento da atividade das células destruidoras naturais em até 283%. Então, este produto contém apenas os fatores de transferência derivados do colostro bovino e da gema do ovo, mais o zinco. O outro produto que nós mencionamos é o Transfer Factor Plus, e esta fórmula contém os fatores de transferência do colostro bovino e gema do ovo, também a adição do zinco, vitamina C, levedo de cerveja, extratos de cogumelo e aveia. E este é o produto que no primeiro estudo que nós demonstramos aqui, aumentou a atividade das células destruidoras naturais em até 437%. E o outro produto que está disponível no Brasil é o For Life Transfer Factor Real Vida Burst. Este produto contém os fatores de transferência do colostro bovino e gema do ovo, mas também suco. Eles estão presentes num suco de frutas vermelhas. E esses são sucos do açaí, da uva e outras frutas vermelhas. Então, esse produto, além de conter os fatores de transferência para auxiliar no sistema imunológico, também contém antioxidantes. E eles são pacotes individuais que facilita o consumo e não é necessária a refrigeração. Posologia. Nós recomendamos que sigam a recomendação que está presente na embalagem para a dosagem diária e que sempre consulte um profissional da saúde antes da administração deste ou qualquer outro suplemento, caso tenha alguma condição médica ou esteja tomando algum medicamento. E por enquanto é só. Por hoje, esta foi a apresentação que focou então nos fatores de transferência da For Life. Até mais. Obrigada por escutar sobre essa apresentação.